estava aqui pensando o que vou dizer, mas também vou dizer primeiro que sou muito feliz de estar aqui com a Ana Maria Machado e com o Moacir, que não via há tempo e que me deixou compartilhar a sua Porto Alegre numa época da minha vida, digo porque é completamente dele. Mas a verdade, eu queria responder a pergunta do Heitor. Estava pensando que o amor na minha vida foi uma coisa absolutamente importante, não tanto como no sentido de uma paixão ou de paixões que teriam me... Eu nunca me deprimi por amor, achei sempre que era uma coisa meio alegre, mas mesmo quando acabava mal. Mas o amor sempre dirigiu a minha vida. Se eu conto uma história da minha vida, ou seja, os vários países pelos quais eu passei, eu demorei, e foram vários, eu sempre viajei por causa de uma mulher por quem me apaixonei. Comecei aos 15 anos, e olha só falar disso, o que acontece. Mas aos 15 anos, então, é incrível porque não tem luz, mas o microfone funciona. Assim, eu me exatamente, o amor é uma coisa inquietante. Mas, enfim, aos 15 anos eu fugi de casa. Eu estava muito bem com os meus pais, adorava eles, não tinha problema nenhum. Só que me apaixonei por uma mulher que estava do outro lado da Europa. Eu fugi de casa mesmo, com uma mala, uma manhã, fazendo de conta que ia para a escola, fui para a estação central, peguei um trem e fui para Londres, onde fiquei um ano, não foi pouca coisa, por causa de uma mulher que, aliás, 35 anos depois, essa mulher era canadense, eu fui esquiar com meu filho, que já tinha 20 anos, no Canadá, perto de Quebec. Cheguei em Quebec, olhei na lista telefônica, achei o nome, tive um momento de hesitação e me lembrei do meu amigo do tempo da faculdade, Zino Davidoff, que me vendia charutos cubanos em Genebra, e que me disse uma vez, com esse sotaque russo que ele tinha: Senhor Galigares, nunca acenda novamente um charuto que se apagou. Então, a voz de Davidoff me salvou dessa experiência, ou de algo parecido, e não telefonei. Mas enfim, a cada momento, cada viagem da minha vida é orientada por aquilo digo, pelo fato de ir atrás de um amor. Eu acho que isso é, sem dúvida, um efeito do que eu aprendi, não diria nem na literatura, mas na ficção. Porque se tem uma coisa que nos ensinou que o amor uma carta forte no jogo da vida, é sem dúvida a ficção. Quer dizer, sabe, sem ter, de alguma forma, incorporado, sei lá, Romeu e Julieta, não tem como pensar que a sua escolha amorosa é muito mais importante de qualquer coisa que a sua família possa dizer. Isso que para nós é absolutamente óbvio, evidente. A sua escolha amorosa passa na frente. E isso é uma herança totalmente literária. Porque antes daquilo, em qualquer momento, no século XIV, século XV, que é anteontem, não é uma coisa... Bom, nem passaria pela cabeça de alguém de que a inspiração amorosa seria mais importante do que qualquer outra coisa, em particular de qualquer coisa que a sua família pudesse dizer. Eu nunca teria fugido de casa para ir encontrar uma canadense que nem falava italiano, teria dito a minha avó, em Londres ainda por cima, nunca sem o auxílio de Shakespeare. Então, vou parar aqui. Eu queria completar um pouquinho, dizer uma coisa, porque eu me senti, de repente, diferente. Me impressionou muito nessa história do Moacir, por exemplo,
como é uma experiência emocional, claro, fortíssima e tudo, mas como o detonador da segunda emoção, quando encontra, é visual. Bastou ver que ele diz, não pode ser essa mulher. Eu acho que isso jamais me aconteceria. Teria que conversar, teria que saber se é ou não falando, ouvindo. Eu acho que essa é uma das diferenças masculinas e femininas aí nisso. E a minha experiência com paixões e amores reencontrados é muito diferente. Não só eu retomei e tive uma história de amor com uma paixão adolescente que fui encontrar anos depois, quando já tinha me separado do primeiro marido, e aí encontramos e tivemos isso. Mas depois, em geral, eu fui muito namoradeira no intervalo entre as relações monogâmicas. E não, é exatamente o que eu disse, não tem graça nenhuma. Eu estou numa relação monogâmica há anos, mas eu estou dizendo, os intervalos eu realmente me permiti conhecer e viver as coisas que estavam acontecendo. E, em geral, foi possível transformar as minhas paixões em grandes amigos. Eu tive uma grande paixão, uma pessoa com quem eu tive uma relação intensa, que depois não deu certo, terminamos, etc. Ficamos um tempo sem nos encontrar, 2, 3 anos. Depois retomamos uma amizade. Eu fui madrinha de casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento e foi padrinho da minha filha. Eu não tenho essa sensação assim de como pode ter sido esta pessoa. Não sei se eu escolhi muito bem, talvez. Enfim. Não, mas essa não era só para me desculpar, depois o Moacir vai se desculpar por conta própria, mas no meu caso, o meu receio é outra coisa, é que, naquele caso específico, é que chega lá, somos duas pessoas tão diferentes, totalmente que se separaram, viveram outras vidas. Eu simplesmente tive uma imensa preguiça, a ideia de repercorrer aquele caminho, daquela cena, sabe, senta aqui, e como é que foi a sua vida? Puta, não, e tinha um intervalo enorme, né? Um intervalo enorme, sem ver, isso é compreensível perfeitamente. Não, e realmente, eu acho que eu quis foi introduzir um pouco algumas gradações de paixão, amor e amizade. E levanto essa bola para o Moacir. Mas eu vou passar a bola adiante. Falamos no amor em contexto, nos nossos contextos pessoais, mas vamos falar no amor no texto, né? O amor dentro da literatura. E é uma coisa curiosa, e vocês certamente já devem ter notado, né? Que aquelas histórias que terminam assim, casaram e foram felizes para sempre, além de ser mentirosas, né? Não dão grande literatura, né? O final feliz, né? A coisa normal não é o tema que os escritores preferem, né? Tolstói sintetizou isso muito bem quando ele disse assim: as famílias felizes são todas iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira, né? E essa infelicidade é que gera, né, a originalidade da ficção, né? Então, por isso que o Conrado citou aqui Romeu e Julieta, né? Não pode ter história pior, né? E as grandes histórias de amor terminam mal, né? Realmente, isso é uma constante na literatura. E é muito curioso que nós estamos aqui sob o retrato, né, de uma mulher que, né, a Ana e eu conhecemos, né, que acho que era a expressão literária disso, né, porque a Clarice, grande escritora, foi uma pessoa muito infeliz, né, uma pessoa que sofreu terrivelmente durante toda a vida dela. Acho que a vida amorosa dela, pelo que se sabe, não foi das melhores, mas ela conseguiu, né, transformar esse sofrimento numa literatura que até hoje nos emociona. Pensem, por exemplo, na Hora da Estrela, né? Pensem nessa personagem, a Macabeia, né, que é um joguete nas mãos, né,
daquele tirano, né, por quem ela se apaixona, né? E é exatamente isso, essa submissão, que faz dela uma grande heroína para Clarice Lispector. Então, acho que essa ideia também deve ficar, né, de que a gente quer ser feliz, mas que a infelicidade também tem os seus benefícios, né? Esse sofrimento nos ensina coisas, né? Aquela velha história de que aquilo que não nos mata nos faz crescer, né? A gente vai evoluindo, né, com esses desapontamentos, com esses sofrimentos que a vida nos causa, e a literatura é uma prova constante disso.